Agora nós vamos dar a sequência. Agora é a segunda aula dessa matéria, né? O arrebatamento e a volta do Senhor Jesus é o tema da matéria, né? E nós vamos dar sequência, né, sobre isso. Nós estamos vendo o arrebatamento e a volta de Jesus. Vimos que a volta de Jesus ela tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto é o aspecto invisível, que ele virá como um ladrão, né? O segundo aspecto é o aspecto visível, que ele virá quando todo olho verá. Vimos também que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação e será para aqueles que estiverem maduros, aqueles que têm conhecimento, né, no Espírito, que são cheios do Espírito Santo, que buscam se encher do Espírito Santo, né, que querem mais da palavra, querem conhecer mais do Senhor, para ser instrumentos úteis, para tomar conta das coisas do Pai, que aqui estão na terra. Né? E quais são as coisas do Pai? São aqueles que estão perdidos, amém? Eu e você somos chamados para salvarmos os perdidos. Quem salva é o Senhor, quem convence é o Espírito Santo de Deus, amém? Mas eu e você somos chamados para pregar, né? O apóstolo Paulo diz: como conhecerão, né? Como crerão se não há quem pregue, né? Como pregarão se não forem enviados, né? Tudo acontece pela pregação da palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, e é isso que você está se enchendo também da palavra, ganhando maturidade. O curso chama Maturidade no Espírito. Por quê? Porque ele é um dos passos para te colocar como aquele que é vencedor, que a gente chama que é o crente vencedor. Crente que eu quero dizer é o cristão. Eu gosto mais do termo cristão, é aquele que é pequeno Cristo, aquele que entendeu o propósito de Deus e continua, né, a se encher dele, amém? Então você que creu, não importa a placa de igreja, você que entregou a sua vida a Cristo, você é filho do Deus Altíssimo, né? Deus continua sendo Deus, mas agora passou a ser o nosso Pai. Por isso Jesus ensinou o Pai Nosso, né? Pai Nosso, ou seja, agora é Pai meu e seu. Jesus resolveu morrer naquela cruz para nos tornar filhos de Deus também. Amém? Então vamos dar continuidade. E agora, a segunda aula, o tema é o filho varão e o arrebatamento dos vencedores. Nós vamos aprofundar um pouco o nível. Nós falamos do varão, né? Daquele varão que foi arrebatado, e agora nós vamos estar, né, aprofundando um pouquinho mais, tendo mais clareza disso. Sabe, sempre tem muitas perguntas, né? Quando terá início a grande tribulação? Quando surgirá o anticristo? Se você estudar Apocalipse, né, evidentemente não obterá uma data específica, mas certamente conhecerá os sinais e saberá tudo o que acontecerá, né? Esses sinais que nós estamos vendo, né? Veja que o mundo está parando por uma coisa invisível, não é isso? Mas a Bíblia diz, querido, que Deus colocou o nome de Jesus sobre todos os nomes. Então, Jesus está acima do corona, ele está acima de qualquer nome no céu, na terra ou debaixo da terra, tá certo? Né? Nós cremos nisso, nós cremos no poder da palavra de Deus e no sangue de Jesus derramado naquela cruz, na obra do Calvário, uma obra consumada, amém? Mas são sinais. E eu e você vamos agora estudar Apocalipse um pouquinho para percebermos algumas coisas. E o que a gente vai perceber? Que Apocalipse do 1 até o 11, ele traz uma história, mas que parece que ela finaliza. Mas a partir do capítulo 12, é como se Deus rebobinasse a fita e começasse a fazer de novo. Mas parece que agora é uma profecia, entende? Retoma a profecia. Então a verdade é que a partir do capítulo 12, o Senhor nos chama a atenção para uns personagens especiais, né? E agora nós vamos discutir algumas coisas sobre esses personagens, né? Há uma descrição especial no capítulo 12, e eu preciso entender o que é, né? O que é que quer dizer esse capítulo 12, daí para frente, o que Deus, parece que até o 11 ele já tinha concretizado tudo. Não,
agora ele começa a detalhar aos acontecimentos, mas ele usa alguns personagens, né? Mas são símbolos agora totalmente diferentes um dos outros, e nós precisamos de revelação do Espírito Santo para entendermos tudo isso, né? Com o intuito de mostrar essa síntese de uma maneira mais detalhada. E um desses sinais e um desses personagens é o sinal da mulher e do filho varão. Tão polêmico às vezes, né, que uma interpretação. Olha o que diz o texto, está lá em Apocalipse 12:1, né? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Sabe, há inúmeras interpretações para este texto. Inúmeras mesmo, mas antes de avançarmos para essas possíveis interpretações e na direção do Espírito termos clareza de realmente qual é a interpretação correta ou o que o Espírito quis dizer através do apóstolo João naquele tempo, para que ele escrevesse, nós precisamos reavaliar algumas coisas. E quais são essas coisas pelas quais eu creio que eu e você já concordamos? A primeira coisa é que nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Eu creio que você concorda com isso. Segundo, eu e você cremos que Apocalipse 12 também é inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque nós cremos que toda palavra é inspirada pelo Espírito. Assim diz a própria palavra. Terceiro, há simbolismo aqui. Ou seja, é uma passagem obscura, né? Precisamos da palavra de Deus, assim como eu disse no começo, para interpretar a palavra de Deus. Isso é uma regra da hermenêutica, onde a própria Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então tem várias ferramentas da hermenêutica, né? A exegese e tantas outras, né? E a gente precisa juntar tudo isso para poder, na própria palavra, e direcionados, é claro, acima de tudo pelo Espírito Santo de Deus, que foi o que inspirou para nos revelar. Amém? E a pergunta primeira é: quem é esse filho varão? A Bíblia mesmo diz quem é ele. Não é isso? Em Apocalipse 12:5 diz o quê? Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Então nós vimos que a Bíblia dá a definição desse varão. Qual é a definição? Para que nós não precisamos criar especulações. A definição é que esse filho vai reger, ele regerá todas as nações com o cetro de ferro, né? Então, foi o apóstolo João que escreveu esse livro, não é verdade? Nós acabamos de dizer que é com revelação do Espírito Santo na ilha de Patmos. Então, para interpretarmos esses escritos de João, nós precisamos usar a linguagem dele mesmo, né? Existe a pergunta que nós vamos tentar fazer é assim: em Apocalipse, que é o mesmo livro que João escreveu, existe alguma outra expressão, né, que diz reger as nações com cetro de ferro? E a resposta é que existe somente duas. Uma se encontra em Apocalipse 19:15, e eu quero te dizer ela agora. Diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir todas as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Opa! Né? Aqui está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Está muito claro, não há dúvida. Não é isso? Está falando aqui que sai da sua boca uma espada afiada. Quem que é que sai da sua boca? A espada afiada é de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na volta dele sairá uma espada afiada. Não é isso? Mas tem um outro texto também. E ele está lá em Apocalipse 2, 26 e 27. Tá certo? Ele está lá, aparecendo lá. Qual é o texto? O que diz o texto?
ao vencedor, preste atenção, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, tem que guardar até o fim, irmão. Então o vencedor é aquele que não desiste, é aquele que persevera até o fim. Eu e você somos um desses, amém? Aleluia, glória a Deus, né? Eu lhe darei autoridade, sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então nós vemos claramente que este texto se refere aos santos vencedores. Sou eu e você, amém? Que estamos aqui perseverando, aleluia, e queremos perseverar até o fim com a graça de Deus. Então, na linguagem de João, em Apocalipse, nós chegamos à conclusão que só pode ser duas opções, não é isso? Ou é o Senhor Jesus, este filho varão, ou são os santos vencedores que regerão com o cetro de ferro, amém? Então, nós vamos assumir as duas posturas para que você possa ter clareza disso. Então, eu vou fazer uma simulação aqui e nós buscarmos essa clareza. Nós estamos aqui para esmiuçar a palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora, ou estamos fazendo durante todo esse tempo, amém? Vamos assumir que o varão então é o Senhor Jesus. Se for o caso, então aquela mulher que está falando lá no início, no versículo 1, deveria ser Maria, né? Uma vez que ela deu a luz ao Senhor Jesus, tá certo? Mas será que nós podemos crer nisso? Maria vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés. Você já viu na Bíblia, a Bíblia representar Maria com esse tipo de figura? Não, não vimos. Por outro lado, o Senhor Jesus foi o primogênito de Maria, ou seja, o primeiro filho, o filho mais velho, né? A mulher do capítulo 12, ela já teve outros filhos antes do filho varão. Então não combinaria com Maria. Por quê? Porque ali fala do restante da sua descendência, né? Então não combinaria com Maria. Então ficaria em desarmonia com a palavra. Olha o que diz Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem que é o dragão? Em Apocalipse 12 nós sabemos que ele deixa claro isso também, que o dragão é a antiga serpente, ou seja, Satanás. Ela cresceu tanto que de serpente passou a ser dragão. Cresceu por comer, por se alimentar do pecado da humanidade, amém? Porque ela comeria do pó da terra. Foi a maldição, né, que Deus entregou à serpente após ela induzir o homem ao pecado, né? E isso custou tudo isso. Então, se você pensa que essa mulher se refere a Maria, se nós pensarmos dessa forma, a interpretação fica fora, não vai ficar de acordo com a Bíblia. Então, precisamos descartar isso. Se interpretamos Jesus como filho varão, então fazemos dessa passagem uma passagem histórica e não futura. Por quê? Porque ele teria sido arrebatado antes. Não é esse o intuito. Por quê? Porque aqui nós estamos falando já dos tempos da tribulação. Nós estamos falando, né, que vai ocorrer a tribulação, a perseguição, porque vai perseguir, o dragão vai perseguir quem? Os descendentes. Quais descendentes? Aqueles que confiam em Jesus. Agora deixou claro. Entende? Peraí, tem algo que nós precisamos aprofundar, não é isso? Então não está alinhado com a palavra de Deus. Ficaria em dúvida, né? E por essas razões nós cremos que não é Jesus o filho varão, e que mais satisfatória, a interpretação mais condizente com o texto bíblico, ampliando isso e juntando os textos, seria que esse filho varão se refere aos
aos vencedores, aos santos que foram arrebatados. Então nós interligamos com as duas etapas, os dois aspectos da volta de Cristo novamente, amém? Isso é importante. Olha o que diz Apocalipse 12:5 novamente. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger com todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, isso se refere ao arrebatamento secreto dos santos, que é a volta de Cristo, que o olho não vai ver. Olha mais algum texto para a gente poder analisar e nos aprofundarmos. Apocalipse 12, no versículo 7 e 8, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, todavia pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O versículo 12 diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Então nós vemos o quê? Que se fosse a questão de Jesus também, o inimigo, segundo a palavra de Deus, ele está nas regiões celestes. Então o ponto crucial da história da humanidade, né, é esse arrebatamento, né? É o arrebatamento do filho varão, e que há uma batalha no céu, né? O resultado dessa batalha é que Satanás e seus anjos caídos são lançados para a terra. Mas a Bíblia diz o quê? Que o inimigo está nas regiões celestes. Onde que está escrito isso, pastor? Lá em Efésios. E isso nós estamos falando de Novo Testamento, amém? Efésios 6,12 diz o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós lembramos que tem 3 céus, amém? Né? O trono de Deus está ao 3º céu. Paulo, né, o apóstolo Paulo diz o quê? Que ele não sabe se em espírito, não sabe se em visão, não sabe como, ele esteve até o 3º céu, não é isso? Então tem um céu que nós vemos, um outro céu onde esses principados e potestades estão alojados, e o 3º céu que é o trono de Deus, amém? Tudo é coordenado nas regiões celestiais. Então a briga com o arcanjo aí é no céu. Então isso ocorrerá posteriormente. E quando ocorrerá? Após o arrebatamento dos santos, amém? Essa luta já é na volta de Cristo, né? Pelo texto de Efésios nós sabemos que Satanás e seus anjos ainda habitam lá nas regiões celestiais. Eles não foram lançados na terra. Por quê? Porque aquilo lá é uma profecia, é algo que vai acontecer ainda. Dessa forma, nós concluímos, né, que aquele filho varão refere-se realmente aos santos vencedores, que um dia será eu e você, amém? Depois do arrebatamento dos santos, há uma guerra. Miguel e seus anjos obtêm a vitória. O resultado é que Satanás e seus anjos serão lançados sobre a terra. Como consequência, seu território será reduzido. Já não habitará mais nas regiões celestiais, ele habitará na terra e no mar. E aí a perseguição será mais ferrenha. Entendeu como é que é? Então na grande tribulação é que vai acontecer isso aí. Ou seja, irou-se o grande dragão. Por que ele irou? Né? Ele foi lançado, né? E agora ele vai perseguir o quê? O restante dos descendentes, aqueles que ficaram, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que ficaram e creem no testemunho de Cristo, serão perseguidos de maneira cruel, terrível. Então aqueles que não estiverem maduros, querido, até ao início da grande tribulação,
eles vão ficar maduros durante a grande tribulação. Mas eu quero te incentivar a ser aquele que persevera até o fim, aquele que não entrega os pontos, aquele que não deixa ninguém roubar a coroa que Cristo colocou na sua vida, amém? Isso que você e eu precisamos ter. Então, no período da grande tribulação, haverá uma cólera terrível de Satanás perseguindo os santos que ficaram na terra. E a gente precisa entender isso. Essa grande tribulação é muita perseguição, é muita coisa ruim, serão dias como nunca foram vistos, né? Por isso nós precisamos realmente nos posicionarmos no Senhor e conhecermos mais dele, e eu louvo a Deus pela sua vida, no nome de Jesus, porque você está querendo saber mais, e está aqui disposto a tudo isso. Então no capítulo 12 aparece o dragão, e no capítulo 13 já surge o anticristo. A besta se levanta do mar, e o falso profeta, que é a besta que vem da terra, né? Com esses três você já tem uma trindade satânica, que se unirá, né, com todo o poder das trevas para destruir tudo aquilo que tiver na terra, condenar, vai ser terrível, mas eu e você, com a graça de Deus, não estaremos aqui para vermos, amém? Basta crermos e nos posicionarmos. Essa trindade maligna, irmãos, ela envolve não apenas coisas sobrenaturais. Entenda, o inimigo ele vai agir através também de homens, através de sinais, de prodígios, que nós veremos mais à frente, e vai estar envolvido o quê? No poder político, no poder econômico, no poder religioso. Por isso nós precisamos nos apegarmos ao Senhor, amém? Claro que é ótimo, você precisa e eu também congregarmos aonde o Espírito Santo nos direcionar, mas a nossa fé está no Senhor, na obra de Cristo, e que Ele nos entregou, o Espírito Santo nos deu, nos concedeu como selo de garantia, que um dia Ele virá nos buscar, amém? Seja antes da grande tribulação, como cristãos vencedores, ou depois dela, porque já nos tornamos vencedores após a perseguição. Mas eu quero te incentivar a que você queira batalhar no poder de Deus, na graça dele, porque até o reino é pela graça, irmãos. É quando você entende que não pode, que não merece, que não sabe, mas que quer fazer a vontade do Pai. A chave toda é você e eu fazermos a vontade do Pai, no nome de Jesus, amém? Então esse governo, ele será mundial, né? Você veja que os sinais estão caminhando para esse governo unificado, esse governo mundial, né? Então essa trindade satânica, ela tem um propósito: ser contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Cristo. Essa é a grande tribulação, amém? Então nós vamos ver alguns detalhes, né, para irmos partindo já para o encerramento dessa aula, né? São aulas que a gente procura ser objetivo para você aí, para que você tenha o entendimento. Então nós vamos ter o discernimento do quê? Do dia de Cristo. Na Bíblia nós vemos o dia do Senhor e o dia de Cristo, né? E o que nós vamos entender de tudo isso, né? Nós não estamos esperando a grande tribulação, né? Eu nem me atento muito como será a grande tribulação, quais serão os detalhes, a perseguição será terrível, isso eu já te falei, mas eu não quero saber muitos detalhes. Sabe o que eu estou focado? Em não estar na grande tribulação. Sabe, às vezes a gente quer saber tantas coisas. Como será que é o inferno? Como será que é o lago de fogo de enxofre? Como que vai ser depois que morrer? Como será que vai acontecer? Oh, não. Eu quero te incentivar a entender que você que entendeu o propósito de Deus, que entendeu que Cristo te salvou e recebeu Ele, a morte não tem mais poder sobre você, amém? Ainda que morramos, viveremos, é o que garante a palavra de Deus, e nós, por isso que nós alinhamos antes de começarmos a detalhar o filho varão. Se você concorda que a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? A Bíblia não passa, irmãos.
Né? Há pessoas que já me disseram, a Bíblia tem mais de 2000 anos, já não serve, um livro de 2000 anos vai servir? Não, eu quero te dizer que a Bíblia deve ter quase 4000 anos, o Antigo Testamento, e há livros que eu também não me aprofundo, eu não sei te dizer, quando foi escrito o livro de Jó, porque teólogos dizem que é o livro mais antigo. Eu não me atentei a esse detalhe, querido. Sabe por que eu me atentei? Eu me atentei ao que Deus quer comigo hoje, para onde Ele quer me levar, o que Ele requer de mim, né? Esteja atento, esteja focado. Por que nós estamos falando disso tudo? Para que você seja despertado, para que você esteja vigilante, acordado para a volta do Senhor. Entendeu? Não é para ficar com medo, não, porque eu e você não vamos querer passar por isso em nome de Jesus, e o Senhor quer nos ensinar. Por que Ele mostrou para João? Ele estava mostrando, é isso que vai acontecer, mas você pode escolher não passar por isso. João viu tudo isso, né? João viu tudo isso. É maravilhosa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus, antes de ser assunto, né? Pedro indaga ele sobre João, e ele fala assim, que te importa se eu quero que ele veja, ou se eu quero que ele não pereça, ou se eu quero que... Jesus fala lá atrás que João poderia ver, né? Estaria vivo, né? Melhor dizendo, corrigindo aqui, né? Que te importa se eu quero que ele viva até a minha volta? E parece que Jesus não cumpriu isso, né? A gente fala assim, mas Jesus não cumpriu. Não, ele cumpriu, querido. Ele viu a volta de Cristo antes de mim e de você. Ele teve a revelação de Apocalipse. João estava vendo tudo aquilo que um dia eu e você vamos ver. Mas eu espero que nós vamos ver, voltando na volta que todo olho verá, junto com o Senhor, para reinarmos com Cristo por 1000 anos aqui. Amém? Então, nós esperamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Haverá o arrebatamento, os crentes vencedores desaparecerão. O mundo inteiro ficará perplexo, meu querido. Ficará admirado para onde eles foram, o que aconteceu, sumiram. Não é isso? Você crê no arrebatamento? Que o Senhor seja misericordioso para conosco, né? Não queremos passar pela fornalha da perseguição. Eu também não quero, e você, tenho certeza que não. Nós queremos sermos arrebatados. Quando os pés do Senhor tocarem no monte das oliveiras, Ele descerá junto com seus santos. Ele vai descer comigo e com você. Eu espero isso no nome de Jesus, para o julgamento do mundo e a libertação do povo de Israel, né? Esse dia é dia chamado, né, o dia do Senhor. Mas o dia em que seremos arrebatados, presta atenção nisso, é o dia de Cristo. Quando Ele voltar fisicamente, é o dia do Senhor. Mas o dia de Cristo é aquele dia que nós vamos ser arrebatados, que o Senhor vai vir buscar o trigo que está maduro, eu e você, no nome de Jesus, amém? Você e eu precisamos ter essa certeza e nos posicionarmos. O inimigo vai fazer de tudo para eu e você desistirmos do caminho de Deus, para eu e você desanimarmos. Eu quero te dar um alerta. Você é escolhido de Deus, você é amado do Senhor, você é amado por Ele. Ele provou isso naquela cruz, né? Persevere até o fim, tem de bom ânimo. A coisa vai estar lutando, pastor, está difícil. Pois é, mas tem de bom ânimo, porque a Bíblia diz que Ele já venceu o mundo. E Ele falou, tenho-vos dito isso, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Se Ele já venceu e você vive nele, e Ele vive em você, como é o caso de nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, então nós temos poder para vencer todas as coisas nessa terra. Amém? Nós aguardamos sim pelo dia de Cristo. Nosso noivo virá e nos uniremos a Ele. Aleluia! Amém? Leia lá também Filipenses 1:6, 1:10 e 2:16. Você vai ver as promessas do Senhor para mim e para você. Amém? Então, eu queria aqui, antes de nós finalizarmos, relembrar você que a vinda do Senhor, ela vai acontecer nas duas etapas, né? E eu quero estar na primeira etapa, e creio que você também. O Senhor voltará da mesma forma que Ele foi, né? Então nós já vimos isso, e é isso que vai acontecer. A primeira vai ser do trono até as nuvens, né? Onde nós seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nas nuvens, né? Ele nos virá buscar. A segunda vai ser das nuvens até
ao Monte das Oliveiras, aonde nós voltaremos com o Senhor, em nome de Jesus. E aí todo olho verá, toda a terra verá, aqueles que estiverem aqui o verão, né? Vai ser tremendo, e o Senhor tem planos maravilhosos para mim e para você, amém? Creia nisso, viva os seus dias na terra, vivendo para o Senhor, sabe? Mas como que eu vivo para o Senhor? Só dentro de um prédio? Só orando? Não, você vive pelo Senhor, sendo um canal de bênção na vida de todos aqueles que te rodeiam, falando para cada um deles, você é muito amado pelo Senhor. O Senhor Jesus não veio para te julgar, o Senhor Jesus veio para te salvar, né? Oh, meu Deus, nós temos um Deus maravilhoso que nos ama. Tenha paz, não tenha medo. Nenhum mal vai chegar à tua tenda, praga nenhuma vai chegar à tua tenda, amém? Só esteja na tenda, aleluia, para que nada chegue, tá certo? É isso que nós precisamos entender. Então, na etapa invisível, ele vem como ladrão. Eu quero te perguntar, estamos prontos? Porque pode ser essa noite, pode ser daqui 2 dias, pode ser daqui 20 dias, pode ser daqui 1 ano. Não se preocupe com isso. Se preocupe se você está conectado com o Senhor. Deus não te fez para trabalhar para Ele, mas te fez para estar com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. O Espírito de Deus quer te ensinar nesses dias e me ensinar a vermos a oportunidade. Se estamos aqui em casa, se não podemos estar com tanto contato físico, não é porque duvidamos do Senhor, não é porque não temos fé, não, nós temos fé sim, que somos guardados do Senhor, não estamos com medo. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele deu Jesus, o que mais Ele não daria para nos ter de volta? Descanse em paz, meu querido, você é amado pelo Senhor, nenhum medo pode te atingir, não adianta. Por quê? Porque nós não temos mais medo da morte. Assim como o apóstolo Paulo diz, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Deus tem uma alegria insaciável para te colocar no seu coração e no meu, para mesmo no tempo de luta, de aflição, de tribulação, termos alegria no Senhor. Amém? Então, o que eu preciso estar? Eu preciso me preparar, eu preciso estar pronto para o Senhor, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso, na dependência do Espírito, pedir perdão a quem tem que pedir, liberar perdão a quem tem que liberar, me alinhar, viver uma vida cheia da glória de Deus, amém? E o Senhor quer isso para você, Ele quer o melhor dessa terra, e Ele tem o melhor para mim e para você, Ele tem, aleluia, você crê nisso? Glória a Deus, porque eu creio, estou empolgado nesse tempo, eu sei que nós vamos sair dessa etapa de corona mais forte do que entramos, vamos sair com mais maturidade, ganharemos corpo, ganharemos músculos espirituais nesse tempo, para sairmos daqui como vencedores, falaremos mais pelas mídias, mas o Espírito Santo está dentro de você, você é templo do Espírito Santo, você é igreja do Senhor, amém? Isso é maravilhoso, isso é tremendo, meu querido, tá certo? Então você tem tudo para vencer. Pastor, eu não consigo. Ah, você não, nem eu. Mas Ele consegue por nós e Ele está em nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. No entanto, nós sabemos que Ele voltará nessa segunda etapa. 2 Tessalonicenses diz que antes daquele dia o anticristo vai surgir, né? E como te disse, são 3 anos e meio, né? São 7 anos, né? E que vai ocorrer a grande tribulação, onde 3 anos e meio será de falsa paz e depois será de perseguição, e aí sim voltará Cristo depois dos 3 anos e meio, para realmente todo olho verá e realmente se estabelecerá o reino dele, haverá batalhas e nós venceremos junto com o Senhor. Eu creio nisso no nome de Jesus. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos: naquele dia, todos os canais de televisão, querido, eles vão exibir um evento espetacular, pois a sua vinda será como um relâmpago que reluz do ocidente ao oriente. Amém? Esteja preparado para ser arrebatado, né? O Senhor é contigo, Ele te ama, né? A volta dele será nesses 2 aspectos, e nós seremos cheios da glória de Deus. Amém?
Como nós começamos mais tarde, irmãos, nós vamos gravar 2 aulas hoje só, né? Você que não pôde assistir, pode assistir amanhã, tá? Pode ver o melhor horário para você. Então hoje nós vamos ficar só com essas 2 aulas. Amanhã gravaremos mais. Eu vou informar vocês no grupo, vou informar pelo story do Instagram também, do Facebook, para que você esteja conectado, recebendo mais de Deus, e nós demos sequência. Nós estamos na etapa final, querido. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é o que diz a palavra, amém? E você, eu creio, perseverará até o fim no poder e na graça de Deus, amém? E eu quero orar com você neste momento, para que você tenha um sono, um descanso renovador, né? Que tudo aquilo que às vezes tem perturbado por essas notícias, tantas coisas ruins anunciadas, cada dia o governo faz um decreto de mais cortes, mas entenda, não é para te privar, não é para te castigar, é um momento, irmãos, de refletirmos, é um momento de nos voltarmos ainda mais para o Senhor, é um momento que você vai ter tempo para a família, tempo para a Bíblia, não é isso? E que você vai aprender muita coisa nova. Eu estou aprendendo, né? E eu creio que nós sairemos daqui, dessa situação, renovados, cheios da glória de Deus, amém? Eu quero orar com você nesse momento, orar por todos aqueles que estão vendo essa live, e que você seja cheio do Espírito Santo aonde você está. Desde já adianto que no domingo nós teremos culto ao vivo também às 7h30 da noite. E teremos ceia do Senhor, tá? Você vai fazer a sua ceia, né? Aí na sua casa, com seu pão, com seu suco de uva, do seu jeito, não tem problema, né? E o Senhor vai alcançar você aí, e nós ministraremos uma palavra de poder sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vou orar com você. Pai querido e poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor. Senhor, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre cada vida, Senhor, que está assistindo, oh Pai querido Deus, ou irá assistir posteriormente essas aulas, que eles sejam cheios do Teu Espírito, que a clareza da Tua palavra venha quebrar todos os paradigmas na mente deles, e que eles sejam inundados do Teu amor incondicional, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai derramando as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um ali, Senhor. Desde já, no nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo, todo espírito de ansiedade, todo espírito de pânico, de terror, sejam amanietados agora em nome de Jesus. Senhor, conceda a cada um deles e suas famílias uma noite cheia da Tua presença, que uma noite de renovo, de bom sono e de bons sonhos, que eles possam sonhar os sonhos do Senhor, e nós aqui também sonharemos esses sonhos, Senhor. Nós declaramos cobertura espiritual sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada um deles. Declaramos o sangue de Jesus, e que eles são guardados, o sangue puro carmesim do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue que purifica, o sangue que cura, o sangue que liberta, mas também o sangue que protege, esteja sobre todos nós, anulando e cancelando toda ação do maligno sobre as nossas vidas. Assim é que nós oramos e declaramos em nome de Jesus Cristo. Se você crer, diga amém e receba da parte de Deus uma noite maravilhosa de sono e de renovo. Que amanhã você amanheça mais cheio da graça e da glória de Deus, no nome de Jesus. Boa noite, e que a graça e a paz esteja e permaneça com vocês. Amém.